Sejam bem-vindos ao Radar de Opinião dessa semana. Lembrando que aqui é um jornal express, são informações, é um mix do que foi importante, do que foi destaque durante a semana, né? E lembrando a vocês que vocês podem estar assistindo e acessando esse programa através do canal multiplay.com.br ou através do site tvshow.com.br, além, claro, das principais plataformas de podcasts. Então você pode aí alcançar o nosso programa, nosso áudio, nossa imagem através de todas essas plataformas. E vamos para a nossa primeira informação do dia, que acredito que muita gente não gostou do que viu, muitos, lógico, apoiaram. Vamos falar do que aconteceu nesse último domingo, no dia 23 de maio, quando nós ligamos nossa TV e demos de cara com o presidente da República, Jair Bolsonaro, indo visitar o Rio de Janeiro. E o que nós podemos ver ali que foi um verdadeiro esquema de visita de chefe de Estado. Então, vocês poderão ver, teve um passeio de moto nas rodovias do Rio de Janeiro. Teve um passeio de moto nas rodovias do Rio de Janeiro, com centenas de apoiadores, muita gente ali ao redor do Bolsonaro, muita gente de moto esperando, pessoas no meio do caminho, saudando o presidente. Coisas que nós vemos muito realmente na América Latina, como nós vimos esse endeusar dos políticos, né? Como o Lula tinha esses seguidores, Hugo Chávez, Fidel Castro, Evo Morales e tantos outros países latino-americanos. E não é diferente com os seguidores do Bolsonaro. Sei que muita gente fica bravo de falar do Bolsonaro ou falar do Lula, mas a gente tem que falar o que foi notícia e realmente dar nossa opinião. Aqui é o Radar de Opinião, então vamos continuar com isso, porque nós estamos falando e estamos no meio de uma pandemia que está devastando o país, está devastando o mundo. E o Brasil teve uma pequena diminuição das mortes há uma semana, mas voltou a subir novamente. Então a aglomeração é cada vez maior, e o que a gente viu nessa passeata, o que a gente viu nesse encontro do presidente, nesse passeio dominical, era milhares de pessoas sem máscaras, milhares de pessoas aglomerando. E a gente vê o tempo todo pessoas morrendo, parentes, amigos, e a gente lutando, tentando mostrar, alguns governantes mostrando a OMS, falando quanto é importante o uso de máscara, o distanciamento social, a lavar a mão, álcool gel e tudo isso. E a gente vê o presidente de uma forma... Ele tem milhões de seguidores, então a gente vê o que ele faz. Poxa, se a pessoa que eu sigo está falando para não fazer ou não está fazendo, por que eu vou fazer? Por que eu vou usar? Mas as pessoas esquecem que o presidente tem os melhores hospitais à sua disposição, os melhores médicos, e nós vemos que o Sistema Único de Saúde já está colapsado, já está lotado, e as pessoas estão cada vez mais ficando doentes, cada vez mais se infectando, cada vez mais morrendo. Então tem que abrir o olho, porque o que a gente viu ali, além dessa aglomeração, além dessa irresponsabilidade, desse passeio dele dominical, que ele está vindo fazendo esses passeios por diversas vezes, na minha opinião, também é uma pré-campanha que ele já está fazendo para a eleição de 2022, que tudo nesse país não passa de politicagem, né? Então a gente vê isso, uma aglomeração ou irresponsabilidade que deveria ser evitado, que ele não precisava disso, porque nós não vimos o presidente visitando hospitais, não vimos o presidente visitando lugares carentes, pessoas pobres, vendo a necessidade, realmente sentindo a necessidade do Brasil. E vir fazer um carnaval desse seria desnecessário nesse momento. Sem contar que eu queria saber quem que pagou por todo esse passeio. É uma pergunta retórica, é óbvio, porque mobilizou mais de 1000 PMs ali do Rio de Janeiro, 20 unidades da polícia. Você viu 2 helicópteros à disposição do presidente acompanhando, as ruas foram fechadas, trânsito em plena manhã do domingo lá no Rio de Janeiro, batedores da polícia, o exército, os policiais de trânsito para tentar fechar as rodovias. E nós vimos algo ali absurdo,
um gasto de dinheiro público, uma aglomeração, onde o chefe de Estado, que deveria mostrar um pouco de responsabilidade, a cada ano que passa não mostra, a cada momento que passa não mostra responsabilidade alguma. Fica difícil defender o Bolsonaro, fica difícil defender o presidente quando ele faz irresponsabilidades como essa, acumulando pessoas, crianças, adultos, jovens. Essas pessoas também deveriam se tocar. Prestar atenção no que estão fazendo, estão levando doença para sua casa, estão aglomerando, é muita falta de responsabilidade, falta de respeito humano, falta de respeito com o próximo. E ainda nós vimos no palanque, né? Vimos então o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, né, que teve 2 dias na CPI depondo, estava lá no palanque junto com o Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, discursando para a população. Então ele defende o uso de máscara, não aglomeração na CPI, de repente se expõe dessa forma também, e mostrando cada vez mais irresponsabilidade dos chefes de Estado, das pessoas que deveriam estar dando exemplo para a população, deveriam estar tentando ajudar e fazer com que as pessoas caminhem de uma maneira correta para evitar tanta infecção e fazer o desastre aumentar do que já está acontecendo no Brasil. Estamos quase com 500 mil mortos, fora as pessoas que estão infectadas. É lógico que tem muita gente que foi curada, graças a Deus, e não graças ao governo, não graças aos esforços do governo. Mas é um absurdo, é algo assustador que a gente vê. E a cada ano que passa, cada governo que entra no Brasil chega a ser pior do que o governo anterior. Ninguém sabe onde o Brasil vai parar. Nós estamos vivendo num lamaçal sem precedentes. E isso eu já estou falando não só desse governo, no governo anterior, e já vem aí de geração em geração, e tá complicado, sabe, para onde o Brasil vai parar, qual o fim que o Brasil vai levar, se nada for feito, né? E ainda dentro desse assunto, nós vamos falar também que o Brasil atingiu um recorde de extrema pobreza. Então nós chegamos ao ponto de 14,5 milhões de famílias na miséria. Vocês sabem o que é isso? Pessoas passando fome. Crianças, adultos, idosos não têm um café da manhã, não têm um pão para comer, não têm um almoço, passar o dia todo com fome. Extrema pobreza, pessoas que vivem com até R$ 89 por mês. Queria perguntar para o ministro da Economia e também para o presidente, o que será que eles fariam com R$ 89 por mês? Eles conseguem fazer o quê? Para pagar sua saúde, sua segurança, sua alimentação, os seus luxos diários? O que uma pessoa faz com R$ 89 que não dá para comprar 1 quilo de carne, compra 1 quilo de arroz, foi embora o dinheiro, nem carne dá para comprar mais. Aí você vai e a família passou a utilizar, cresceu o consumo de ovos na população brasileira, se eu não me engano, em 20%. E aí o ovo acabou de aumentar. Porque é lógico, tem a demanda e a oferta, e aí começa a aumentar e as pessoas vão ganhando com isso, né? E, inclusive também o governo. Então o que a gente vê aqui é que estamos num recorde de desemprego, recorde de extrema pobreza, e existe ainda gasto de dinheiro público, não só do presidente, como nesse passeio que não tinha necessidade alguma, e também nos últimos que ele vem fazendo, como passeio de lancha, jet ski, andar de cavalo, viajando, utilizando o dinheiro do consumidor, o dinheiro do contribuinte, né? O dinheiro do contribuinte para bancar os seus passeios, as suas campanhas. E isso não é exclusividade dele, lógico, a gente vê deputados, senadores, vereadores, prefeitos e tudo mais esbanjando dinheiro porque quer que a população mais se dane. Então a gente vê a que ponto estamos chegando. E, gente, vamos acordar, vamos abrir o olho, vamos prestar atenção quem a gente coloca no poder, estudem, vejam como foi o passado, como é o presente, estudem cada candidato que vocês forem colocar no poder, porque olha que como que o Brasil está. Tudo bem que a pandemia foi inevitável, mas a gente poderia sim ter evitado muitas mortes, ter evitado muito mais pobreza do que está vivendo, até mesmo com o fechamento do comércio. Isso atrapalha bastante. Deveria sim haver uma força-tarefa que pudesse conciliar os dois, mas parece que o povo tá a Deus dará, cada um por si, e infelizmente esse é o Brasil em que vivemos. E como eu falo sempre, o Brasil não é um país de amadores. É triste começar com uma notícia como essa, né? E as notícias não são boas. Vamos passar agora
para outra notícia que foi destaque durante essa semana e é algo triste, né, e presente na vida de milhões também de brasileiros, que é a notícia que saiu sobre a Rita Lee, essa cantora maravilhosa que faz parte da história do Brasil. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão e lembrando que câncer de pulmão é uma das segundas maiores causas de câncer no Brasil. No homem fica atrás apenas de câncer de próstata e da mulher do câncer de mama. Então é algo muito sério. Então nossa cantora maravilhosa, quem não conhece a cantora Rita Lee, é tão excêntrica, né? Cantora de 73 anos, tem seus sucessos aí. Vocês devem conhecer muito bem a música como A Ovelha Negra, Lança Perfume, Desculpe o Auê, Amor e Sexo. Então são músicas aí que fizeram parte de temas de novelas e muita gente fez muito sucesso nos anos 60 e 70 também, fazendo parte do grupo Os Mutantes. É uma cantora maravilhosa, compositora que tem história aí na área musical, na cultura do Brasil. Torcemos para que ela se recupere logo, que possa voltar ao convívio do seu lar, ao convívio dos seus e também contribuindo sempre com a arte no Brasil. A única notícia boa, segundo o G1 aqui revelou, né, é que o tratamento de câncer de pulmão evoluiu muito nas últimas décadas. Então a boa parte das pessoas que são diagnosticadas tem esse problema de câncer de pulmão, tem se curado e tem tido um bom resultado no decorrer da sua vida, e que nós aqui pedimos a Deus que possa realmente curar a Rita Lee e que possa seguir sua vida, seu rumo até o dia de cumprir a sua meta nesse mundo. Hoje não temos muitas notícias boas, gente, então vamos lá para mais uma notícia. Vocês podem estar falando, nossa Daniel, você está muito mórbido hoje, mas infelizmente não está tendo tantas notícias interessantes, tantas notícias boas. Infelizmente são muitas perdas e a gente precisa falar dessas pessoas, comentar alguns fatos e infelizmente também das pessoas tão importantes que nos deixou, ou no caso que estão doentes, que a gente torce pela sua recuperação. E agora eu vou falar de uma pessoa que talvez poucos conheçam, geralmente quem é mais da área de cinema, do audiovisual talvez conheça, ou quem viu essa reportagem durante essa semana, que é o cineasta iraniano que foi morto pelos próprios pais. Então o cineasta, o Babak Conrandin, de 47 anos, ele foi morto pelos pais. Ele morava em Londres, né? E ao ir visitar os seus pais na cidade de Ekbatan, em Teherã, né? Seus pais questionaram porque com 47 anos ele ainda não tinha se casado. E nós sabemos como que funciona mais ou menos a cultura no Irã, né? Em alguns países do Oriente Médio, o quanto eles são radicais referente a tudo. A discriminação das mulheres, não tem direito nenhum. As crianças em alguns países casam sem direito, são estupradas. Crianças de 9, 10 anos casando, sendo vendidas pelos pais. Nós vemos a pena de morte, apedrejamento, o homossexualismo, as pessoas sendo mortas lá pela sua opção sexual. Existe muito no Irã, voltando agora para o Irã, o crime de honra, né? E foi isso que o pai alegou. Ele foi preso, porém ele confessou que tinha matado o filho, utilizou uma faca para esse crime, né? E depois cortou os pedaços, botou um saco plástico em algumas malas. E segundo ele anestesiou o filho, provavelmente quando o filho estava dormindo ou algo do tipo assim. E pasmem, esse pai e essa mãe, se é que podem ser chamados assim, confessou também ter matado o cunhado há 10 anos atrás e a filha há 3 anos atrás, também por crime de honra. Então a gente vê que é um absurdo, é um verdadeiro serial killer, um assassino horrível desse, e não pode ficar impune, né? Ele está preso, não sabemos o que vai acontecer com ele, se realmente ele vai pagar por esse crime, né? Porque muitos crimes lá no país são feitos de acordo com o que os chefes supremos julgam. As leis são meio complicadas, então é bem difícil ter que chegar aqui e dar uma notícia tão chocante como essa, né? Então deixamos aqui nossas condolências à memória desse cineasta que tinha tanto pela frente, estava se destacando aí
na sétima arte. Uma outra notícia, vamos lá, que hoje o radar de opinião tá complicado, mas vamos continuar agora com uma notícia que também foi destaque, que foi uma revelação da Lady Gaga em um programa de TV, um programa que é comandado pela Oprah Winfrey, né, que é criado por ela e pelo Príncipe Harry. Esse programa que inclusive já teve um relato, um escândalo da família real, quando o Príncipe Harry relatou o que tinha acontecido, o racismo, a discriminação ali pelo seu filho, feito por alguns membros da realeza. E o que a Lady Gaga revelou, que foi estuprada aos 19 anos por um produtor anônimo, ela não quis revelar quem era esse produtor, mas que isso mexeu muito com a cabeça dela, e qual mulher não sentiria isso. E é um reflexo do que acontece muito no mundo, no Brasil, o abuso sexual, os homens sempre achando que podem mandar e desmandar, fazer o que quer com a mulher, que as mulheres não podem dizer não, que elas não têm direito sobre o próprio corpo, essa cultura do machismo que está enraizado e tem matado tantas mulheres, o feminicídio tem aumentado tanto, que isso é um absurdo tão grande e tem que parar. Então realmente tem que falar sobre isso, tem que denunciar. Ela falou que foi deixada na esquina da casa dela quando ela foi estuprada e estava grávida e ela sofreu pra caramba, problemas psicológicos. Ela teve uma época de 2018, 2019, até ela cancelou alguns shows que ela estava com problema, foi diagnosticada com um transtorno pós-traumático, né? Até então ela não tinha revelado nada. E inclusive uma época até ela revelou que tinha medo de dormir sozinha, então a produtora dormia lá no quarto, mesmo quarto que ela. Teve alguns problemas psicológicos, mas agora com 35 anos ela está tentando se manter, falando sobre o assunto, tentando pelo menos superar um pouco. E lógico que ela não vai superar nunca, porque isso aí é uma cicatriz que vai ficar para sempre aberta no corpo, na alma dela e de qualquer mulher que sofreu algum tipo de abuso. E é um reflexo do que vivem as mulheres no mundo, né? Infelizmente são obrigadas a passar por isso. E no caso dela, os produtores, ela pediu para que ela tirasse a roupa, ela falou que não ia tirar, então eles falaram que iam destruir as músicas dela. E isso fez com que ela chocasse. A mulher vivia para a arte, amava aquilo ali de uma forma como qualquer artista tem sua arte, como um próprio filho, né? E foi estuprada, abusaram dela e ela carregou isso em sua vida durante anos e anos e provavelmente vai carregar até o fim da sua vida, e agora ela está tentando amenizar. Então o que a gente fala sempre, 180, ligue, denuncie. Mulher, se você está sendo agredida, se o marido te bateu uma vez, ele vai te bater de novo. Você não está sozinha, você precisa procurar um apoio, família, alguma coisa. Não estamos mais naquela época do passado em que a mulher não tinha direito nenhum. Hoje tem as delegacias das mulheres, tem os direitos das mulheres que estão, apesar de muito pouco e muito devagar, estão crescendo. Então denuncie, não aguente abuso, não aguente agressão física, nem agressão psicológica. Abra o olho, sua vida está em risco. Nós vemos casos de mulheres, crianças sendo mortas todos os dias, homossexuais, negros, idosos. Então, gente, vamos cuidar de um vizinho, cuidar de alguém que a gente conhece, perceber o que está acontecendo, observar um pouco mais para quem está ao nosso redor. Aquela pessoa que está rindo ao seu redor ali pode estar com um problema tão sério. Deixe as pessoas conversarem, no momento certo, vá agir, não deixe, porque é muito melhor você denunciar do que você ir parar num cemitério, parar num caixão. Você está vendo a pessoa que você gosta, você admira, que você conhece, sendo assassinado, sendo morto, sendo que você poderia ter ajudado de alguma forma. Então, gente, denuncie. Você vai denunciar sem precisar se identificar. Então, gente, infelizmente as notícias dessa semana não foram tão boas. Esperamos que a semana que vem seja muito melhor. Peço que Deus continue com vocês, cuidando da vida de vocês, se cuidem, usem máscara, e que nós possamos chegar na próxima semana com ótimas notícias, seja de vacinação, seja notícias boas, e parar de dar tantas notícias ruins aqui, porque fica pesado até para mim que estou falando com vocês. Mas eu torço por vocês, que Deus possa abençoar cada um de vocês, a mim também, que estaremos aqui semana que vem, novamente com um radar de opiniões, buscando o que foi fato, o que foi interessante nesse jornal Express. E você pode, mais uma vez, acompanhar aqui no canal multiplay.com.br ou no site tvshow.com.br, além do Spotify, Anchor e várias outras plataformas de podcasts. Eu sou Daniel Marques, esse aqui é o Radar de Opinião, e até a próxima semana, pessoal. Um beijão no coração. Tchau!